Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela para você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Esse trecho da canção Cota Não É Esmola, de autoria da ativista negra Bia Ferreiro, ilustra o debate sobre a intersecção entre políticas afirmativas, permanência e assuntos estudantis, o qual vamos matutar no programa de hoje. Olá, eu sou Thalita Franco, apresentadora do programa Matutando. Uma mulher de pele branca, cabelos cacheados e claros na altura dos ombros, tenho olhos verdes, estou usando uma blusa na cor preta, ao fundo uma estante com livros e um armário na cor bege. E a intérprete de Libras que está aqui conosco hoje é Amanda Passos, uma mulher parda de cabelos castanhos curtos, vestindo um vestido preto e, ao fundo, uma parede branca. E para matutar sobre políticas afirmativas, permanência e assuntos estudantis, a nossa convidada é a professora Diane Brito Reis Santos, diretora do Centro de Artes, Humanidades e Letras da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. A professora Diane é pós-doutora em Sociologia pela USP e também professora do mestrado em Política Social e Territórios. E também professora colaboradora do mestrado profissional em História da África, da Diáspora e dos Povos Indígenas. Está vendo esse QR Code aqui na tela? Você pode acessar através dele o currículo Lattes da professora Diane para conhecer mais sobre os seus estudos e pesquisas. Professora Diane, é um prazer tê-la aqui conosco hoje no nosso Matutando pela Ciência. Seja muito bem-vinda. E retomando a fala da Bia Ferreiro, de que cota não é esmola, vamos começar falando sobre como funciona o sistema de cotas no Brasil? E também, qual é a sua avaliação sobre os 10 anos da Lei de Cotas, a 12.711 de 2012? Olá, é um prazer estar aqui no programa Matutando. Então, eu sou Diane Brito, sou uma mulher de pele preta, tenho cabelos crespos, uso óculos e estou usando uma blusa na cor branca. Ao fundo, há uma estante com livros e algumas plantas. Falar sobre a política de cotas no Brasil é remontar um passado muito recente. A implementação de cotas para acesso ao ensino superior é uma das primeiras ações que a gente tem aqui no país. Ela advém de uma luta histórica dos movimentos sociais negros, mas é implementada efetivamente a partir de 2003, através de um projeto de lei, lá no primeiro mandato do governo Lula. As primeiras ações de reserva de vaga nas universidades brasileiras, a gente não poderia dizer exatamente que eram cotas, embora grande parte delas fosse cotas, e num primeiro momento cotas sociais, outras instituições adotavam cotas raciais, houve instituições que naquela época também reservavam cotas de gênero, mas havia instituições que trabalhavam com um sistema de bonificação por pontos, por exemplo. Então, esse conjunto de ações que começa no Brasil a partir de 2003 vai mudar um pouco a cara das universidades brasileiras. A gente, quando começou a pesquisar as cotas para o acesso às universidades, observou na Universidade Federal da Bahia, por exemplo, que muitos estudantes que ingressaram por cotas tinham pontuação para ingressar pelo sistema tradicional, mas somente quando houve a implementação de cotas foi a primeira vez que eles ou elas tentaram o acesso à universidade.
Então, as cotas ali já cumpriam um papel de permitir, pelo menos, a inscrição no sistema para ingresso à Universidade Pública Brasileira. E aí, ao longo de 2003, 2004, 2005, a gente vai ter uma mudança gradual, né, nas universidades brasileiras, e muitas na perspectiva de permitir aos estudantes uma permanência nos cursos. Algumas universidades trabalharam seus currículos, trabalharam programas de permanência, e em outras tantas instituições a gente poderia dizer que houve um movimento forte, tanto para a implementação de políticas de acesso, quanto para a efetivação de políticas de permanência. Então, isso não foi um cenário, digamos assim, muito tranquilo no país, que, por sua vez, se dividiu entre contrários e favoráveis ao sistema de cotas. Algumas pessoas advogavam por cotas desde que não fossem raciais, né? E a gente vai ter, em 2012, a Lei 12.711, que vai trazer para as universidades e institutos federais a obrigatoriedade das cotas para o acesso a essas instituições. São cotas para estudantes da escola pública e com rendas de até um salário mínimo e meio, e ao longo desses 10 anos também promoveram mudanças, avanços, mas, por que não dizer, tem também muitos desafios postos. Assistimos no dia de ontem, 24 de outubro, a aprovação das mudanças na lei de cotas, né, mas também a sua continuação, a lei 2.711, e estão postos, então, os desafios para que a gente tenha cada vez mais uma universalização, uma democratização de acesso e de permanência ao ensino superior público brasileiro. Professora, e a cota busca garantir o acesso à educação de grupos historicamente marginalizados. E estar à margem significa pertencer ao todo, mas estar fora do corpo principal, como afirmou a ativista antirracista Bell Hooks, em 2019. Qual é a origem e as características, então, das políticas afirmativas? E também quais são seus impactos no acesso e na permanência na educação pública? Bom, a gente tem pesquisas que vão falar das políticas afirmativas na Índia, também nos Estados Unidos. O fato é que no Brasil, as políticas afirmativas em educação e com recorte racial, elas vão aqui começar em 2003 para o acesso ao ensino superior. É bem verdade que a gente tinha a presença de estudantes negros, de estudantes indígenas, de estudantes egressos da escola pública nas universidades brasileiras, mas grande parte das pesquisas que vão dar conta desse cenário no final dos anos 90 vão nos mostrar que nós não passávamos de 4%. Aqui na Bahia, um estudo bem importante da professora Delcele Mascarenhas, chamado Cor no Ensino Superior, vai mostrar, por exemplo, onde é que esses estudantes e essas estudantes estavam, né? Nos cursos, em geral, de menor concorrência, e a gente está falando lá, né, da época do vestibular, em cursos onde a necessidade por determinados equipamentos era bem menor. Enfim, a gente tinha essa entrada, mas ela era diminuta e ela estava somente em alguns cursos. Em que pese o fato de que a gente precisa observar que para muitos meninos, muitas meninas, muitos jovens, negros, egressos de escola pública, de baixa renda, a universidade era um sonho impensável. Para muitos, estar na universidade era coisa para quem tinha dinheiro, para os mais abastados, ou para quem estudou nas melhores escolas. As políticas afirmativas para acesso às universidades públicas vão trazer uma nova ideia sobre o que é a universidade, né? Os programas de acesso à universidade, a gente também não pode perder de vista o que foram aqueles programas para acesso de negros e carentes às universidades públicas, os pré-vestibulares para negros e carentes, os quilombos educacionais. Esses programas vão trazer a universidade como uma perspectiva, como um espaço possível para esses estudantes. E eles ingressam. Eles ingressam nas mais variadas áreas, embora
ainda de forma massiva nos cursos de licenciatura, e é interessante a gente também olhar para esse aspecto, porque um professor pesquisador da UFMG, o Rodrigo Ednilson, tem chamado a atenção para esse fato e dito, por exemplo, que essa entrada desses grupos sociais nas licenciaturas podem ser efetivamente a aplicação da Lei 10.639, é uma mudança também no cenário da educação básica, e esses meninos, essas meninas, esses jovens, de um modo geral, eles têm trazido para a universidade algumas demandas, que são tanto de ordem material, né? A gente tem necessitado de mais assistência das universidades, moradia, alimentação, restaurante universitário ou auxílio alimentação, enfim, demandas de ordem material, mas também demandas de ordem simbólica. A universidade tem precisado se repensar em termos de currículo, em termos dos autores e autoras que estão sendo trazidos para o debate e, por que não dizer, em termos da presença de docentes negros e negras nas universidades brasileiras. Então, essas são questões que o próprio processo de reserva de vagas, de cotas nas universidades brasileiras, veio fomentando, e é uma discussão que está posta 10 anos depois da Lei 2.711. E nós estamos matutando e aprendendo sobre políticas afirmativas, acesso e permanência. Continue conosco, porque nós vamos continuar dialogando e entender mais sobre esse assunto. Voltamos já já. Matutando sobre políticas afirmativas, permanência e assuntos estudantis, com a professora Diane Brito Reis Santos. Já dialogamos sobre as características das políticas afirmativas, acesso e permanência na educação pública brasileira. E vamos continuar esse diálogo agora com a participação dos discentes do IFG no quadro Que Ciência? Meu nome é Taine, sou estudante aqui do IFG, no curso de Pedagogia, e eu gostaria de perguntar para a ciência: o que são relações sociais para a ciência? Obrigada pela pergunta. As relações sociais são um conceito básico da sociologia. As relações sociais são essas interações que acontecem entre duas ou mais pessoas. Para a sociologia é questão básica, né? Eu não existo sem as relações sociais, eu preciso dela, eu preciso interagir com as pessoas. Há uma discussão, tanto em Durkheim, quanto Marx, quanto Weber, que são clássicos da sociologia, e para cada um desses autores, a gente vai ter características específicas no âmbito dessas relações sociais. Trazendo isso para a nossa sociedade mais atual, as relações sociais elas estão baseadas tanto na perspectiva de classe, mas ela também está baseada na perspectiva de gênero, de raça. Todos esses elementos estão imbricados nessa interação. Eu mencionei aqui a relação entre duas ou mais pessoas, mas entre grupos também, né? Então, esse processo, ele é básico da sociedade, essas relações, e, como eu mencionei, ele é um conceito básico também da sociologia. E a nossa contribuição, né, com esse diálogo e com a questão da estudante é através da indicação de estudos, pesquisas e participação na Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, a ABPN. E dando continuidade ao nosso diálogo, professora Diane, você é líder do Observatório de Política Social e Serviço Social da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Como podemos compreender os modos e significados da assistência estudantil em instituições públicas de ensino? E também, professora, qual é o significado material e simbólico da permanência de estudantes nessas instituições? Então, assistência estudantil e permanência são dois conceitos que
eu entendo que eles precisam andar muito juntos. Falar em assistência estudantil no Brasil, essa é uma discussão que já vem acontecendo há muitos anos, né? Alguns estudos, algumas pesquisas ficaram em torno dessa assistência. A assistência no Brasil, a assistência estudantil no Brasil, foi entendida como auxílio aos estudantes pobres, né? Aos estudantes, aqueles poucos estudantes pobres que ingressavam na universidade. Então, ela estava mais relacionada tanto ao assistencialismo, mas às questões de moradia estudantil, de alimentação estudantil. Em 2006, quando eu vou me debruçar sobre os estudos das políticas afirmativas, me interessava entender um pouco mais sobre permanência. E aí, veja, nós aqui nos blocos iniciais falamos sobre acesso à universidade. E me interessava entender o que acontece com os estudantes pobres que acessam a universidade a partir desse processo de democratização do ensino superior. Entraram na universidade. E aí? Então, vem a discussão sobre permanência como uma das abas, um dos tripés da política afirmativa, né? Então, permanência é, no nosso entendimento, a possibilidade do estudante ingressar na universidade, existir e coexistir até o final do seu curso. E viver a universidade ao longo desse processo na inteireza que é a universidade, participando das atividades de ensino, de pesquisa, de extensão, vivendo a universidade. E aí, Thalita, que eu vou cunhar lá em 2006 os conceitos de permanência material e permanência simbólica. Eu entendo como permanência material essas possibilidades de auxílio, né, que me permite a existência material na universidade. Então, o auxílio moradia ou a vaga na residência universitária, o auxílio alimentação ou a possibilidade de ter um RU na minha instituição, a possibilidade de ter transporte, né, ou de um auxílio transporte, a possibilidade de eu adquirir uma bolsa para fazer xerox ou para comprar os livros, enfim, que vão dar conta do meu estudo na universidade. Em alguns cursos, não é necessário somente a compra de livro e xerox de material, mas a compra de alguns equipamentos, né? Os cursos de saúde, por exemplo, os cursos de gastronomia, os cursos de artes, são cursos que demandam eu ter algum equipamento. Então, para dar conta disso, é necessário que eu tenha algum recurso, né? Se a minha família não tem esse recurso, é necessário que eu consiga algum tipo de auxílio na universidade para me manter nesse espaço. Mas, para além da permanência material, a gente entende que há um outro modelo de permanência e que ela é simbólica, porque eu posso ter essas condições materiais de existência, ou eu posso ter conseguido através de auxílio, mas é necessário também que eu possa coexistir com os estudantes do meu curso, que eu possa vivenciar a universidade. Então, aí a gente está falando de um currículo que dialogue com essas realidades. Eu não posso ter o ingresso de estudantes indígenas, de estudantes quilombolas, de estudantes negros e negras, e um currículo que dialoga com a Europa do século XIX, XVIII. Né? Eu não posso pensar uma disciplina de sociologia ou de qualquer outra matéria que eu só tenha homens brancos falando sobre uma dada realidade social. Então, a gente está falando também de uma mudança na estrutura curricular. A gente está falando da possibilidade do estudante, da estudante, ter a sua vida, o seu corpo naquela universidade respeitado. Então, durante muito tempo, e ainda hoje, a gente ouve relatos de discriminação nas salas de aula, né? Discriminação por sua trajetória escolar, discriminação por seu corpo preto, discriminação pela sua origem social, enfim. Então, é necessária uma formação na universidade para que eu possa receber esse novo público, para que eu possa ter uma universidade de fato mais diversa. Essas são características do que a gente está chamando, por exemplo, de permanência simbólica. Então, o modo como a assistência estudantil dialoga com a permanência material e simbólica na universidade diz muito sobre esses modos e significados da permanência. E aí é um outro aspecto que é interessante a gente notar, e recentemente eu participei junto com outras pesquisadoras sobre os 10 anos da Lei de Cotas, e nesse material
a gente traz um conjunto de observações, um conjunto de orientações para as universidades brasileiras, desses desafios, né, nos próximos 20, 30 anos de existência da lei de cotas, que é um maior enraizamento da política na universidade. Isso não pode ser uma pauta somente de uma única pró-reitoria. Né? Não pode ser pauta só da pró-reitoria de graduação, ou só da pró-reitoria de política afirmativa, quando ela existe na universidade, ou pauta somente da pró-reitoria de assistência estudantil. A política afirmativa ela perpassa todos os espaços da universidade: o ensino, a pesquisa, a extensão, a política afirmativa, o setor administrativo, o setor financeiro, porque isso diz também sobre quais são as prioridades de investimento daquele espaço universitário. Então, os modos e significados da assistência estudantil, ele precisa dar conta dessa nova universidade, de uma universidade que vem se transformando ao longo dos últimos anos, uma universidade que, longe de ser aquela universidade que foi criada lá no século XIX para a elite social e econômica do país, é uma universidade que atende a um público muito diverso, é uma universidade que se interiorizou, né, e que precisa dialogar com a comunidade que a recebe e que a compõe. Né? Então, é esse modo e significado da permanência, e eu acho que um desafio que está posto para nós, né, professores e professoras universitários, comunidade acadêmica nos próximos anos, é o desafio de manter o acesso à universidade. A gente, e os dados do Censo da Educação Superior têm mostrado que esse acesso não tem sido mais tão intenso como já foi há bem pouco tempo. A universidade não tem encantado mais os jovens e a gente precisa chegar nesses espaços. A gente precisa saber fazer os meninos e meninas saberem que existe a universidade, que ela é pública, que ela é gratuita e que ela é um espaço que o espera. E esse espaço que o espera precisa estar preparado para recebê-lo, né? Tanto na assistência material, nessa permanência material, como eu mencionei, mas também um espaço que acolha, um espaço que discute, um espaço que dialoga com os diversos saberes que compõem o Estado brasileiro, que compõem a nossa nação e que compõem esses múltiplos territórios nos quais a gente está, no recôncavo, no norte, no sul, no sudeste, no centro-oeste, territórios indígenas, territórios negros, territórios quilombolas, enfim, isso é parte do que a gente tem chamado de democratização do ensino superior público no país. Professora Diane, muito obrigada por participar conosco no nosso programa de hoje e compartilhar os seus saberes, né, e os seus conhecimentos a respeito da nossa temática. E antes de finalizar o nosso programa, eu gostaria de te pedir para fazer uma indicação de uma produção cultural relacionada a tudo isso que nós conversamos aqui hoje. Agradeço imensamente a possibilidade de estar aqui no Matutano. Obrigada a você, Thalita. Obrigada, Amanda, por fazer minha voz chegar a todas as pessoas. Ontem, e eu queria trazer uma coisa muito recente, ontem foi lançado aqui no nosso Centro de Artes, Humanidades e Letras, por uma estudante de jornalismo, Bárbara Lima, o documentário Caminhos Abertos. Esse documentário fala sobre ingressar, permanecer e concluir as vivências encruzilhadas de jovens em universidades públicas aqui do interior da Bahia. É um documentário belíssimo e que eu tenho dito aqui que todas as universidades brasileiras devem receber esse documentário, porque ele trata de questões que tem nos dito muito sobre nós todos os dias, e isso é falado na voz de 4 estudantes, 2 meninas e 2 rapazes, uma delas mãe, e que tem trazido um pouco dessa permanência da estudante mãe. Eu não posso deixar de mencionar também a pesquisa 10 anos da Lei de Cotas. Então, esse trabalho do LEPS e Ação Educativa está disponível, pesquisaleidecotas.org,
que eu acho que vale a pena a gente entender esse cenário do Brasil nessa lei de cotas. E mais uma vez agradecendo ao IFG por essa oportunidade de estar aqui no Matutando, fazendo essa discussão com vocês. Muito obrigada e que as portas das universidades públicas continuem abertas para as próximas gerações, sem esquecer o trabalho que outras tantas e outros tantos fizeram para que a gente chegasse até aqui. Nossos passos vêm de longe. É isso mesmo, professora. Mais uma vez, o nosso muito obrigada. Foi um prazer tê-la aqui conosco para matutar, né? E nós agradecemos também ao coletivo Geninhas em Movimento por uma educação antirracista pela proposição deste episódio. E por hoje é só. Siga as nossas redes sociais e continue acompanhando o Matutando pela Ciência, agora também disponível em Spotify. Tchau, tchau!